Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo, iniciando mais o estudo da lição da Escola Sabatina. Como nós anunciamos ontem, essa é a última lição deste terceiro trimestre e o título da lição é Simão Pedro, onde nós estudaremos a vida do apóstolo Pedro. O texto básico é o de Lucas 22, 31 e 32, onde Jesus faz uma fala direta a Pedro, avisando-o que Satanás havia pedido para se ir andar com Pedro, mas que Cristo já havia rogado por ele, que Cristo havia orado por ele para que a fé dele não desfalecesse. O pensamento central trouxe a questão da autossuficiência de Pedro, que foi o motivo principal da sua queda. Mas também o seu arrependimento e humilhação foram os passos, que ele seguiu para que seus pés se firmassem novamente. Hoje, o primeiro tópico que estudaremos vai trazer o título O Caráter de Pedro. Se você está com a lição física, é na página de número 100 que iniciamos esse estudo. Eu espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu já fiz a minha, para que o Espírito Santo fale conosco, né? E na pergunta A, nós lemos assim. São duas perguntas, eu vou ler primeiro a parte 1. Quando Simão Pedro se encontrou com Jesus pela primeira vez, o que o mestre lhe disse? Então Jesus, aquele que sonda os corações, que nos conhece desde o ventre, já conhecia Pedro e foi ao encontro dele. Fez-lhe um convite, porém, olha o que está escrito em João 1,42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, quando Jesus teve esse primeiro encontro com Pedro, Jesus mudou o nome de Pedro. Simão quer dizer ouvinte. Pedro significa pedra. Mas por que Jesus trocou o nome de Pedro de ouvinte para pedra? Porque pedra se parecia muito mais com a experiência que Pedro teria. A pedra refletia aquela troca de nome, refletia a fé e a firmeza da transformação que ocorreria na vida de Pedro. Todo aquele processo que nós iremos relembrar durante essa semana tem tudo a ver com o nome que Jesus lhe deu. E sabe de uma coisa que me lembra? É que quando nós temos um encontro com Cristo, tudo muda na nossa vida. Há uma transformação. Jesus queria deixar isso claro na vida de Pedro, na vida dos companheiros, que haveria uma mudança. E que aquele nome faria todo sentido para refletir aquela mudança. Olha, e na segunda parte da pergunta, diz assim: o que sabemos sobre o caráter de Pedro antes da sua conversão? Então, durante aquele processo, aqueles 3 anos que Pedro esteve com Jesus, nós vemos que Pedro tinha alguns pontos a mudar. E a nota nos diz assim: o olhar de Cristo focou em Pedro, lendo seu caráter e a história da sua vida. Sua natureza impulsiva, seu coração amoroso e cheio de compaixão, sua ambição e autoconfiança, a história de sua queda, seu arrependimento, seu trabalho e sua morte como Marte. O Salvador viu tudo isso. E é aquela palavra-chave do caráter, que sempre quando a gente fala do caráter de Pedro, nós mencionamos que Pedro era impulsivo.
Pedro era autoconfiante. E o finalzinho da nota nos traz uma lição. Olha só. Foi exatamente no ponto que Pedro se achava forte, que era fraco. E só quando reconheceu sua fraqueza é que pôde perceber sua necessidade de depender de Cristo. Então Pedro era assim. Ele se achava forte. Ele achava que era capaz. E se perdeu em seus achismos. Que nós possamos aprender com Pedro essa semana. E aprendemos a depender inteiramente do Senhor. Na pergunta B. Apesar dos defeitos que tinha, que convite Jesus fez a Pedro? Mateus 4, 18 e 19, onde lemos: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Apesar dos defeitos que tinha, que convite Jesus fez a Pedro? Vinde a mim. Porque é isso que Jesus faz. Jesus não nos convida porque somos bons. O conhecimento do amor de Jesus não chegou até nós porque somos aptos a isso. Não. É justamente o contrário. É porque Ele pode nos transformar. É porque somos falhos, fracos e precisamos de uma transformação. E precisamos do Senhor. A nota termina assim: E foi somente após Pedro ser levado à renúncia de si mesmo e à dependência do poder divino que recebeu o chamado para a missão de servir a Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos transforme e sejamos de fato aptos a seguir e servir a Jesus. Amém. Amanhã nós continuaremos o nosso estudo. Fica com Deus.